Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. E pessoal, eu tô passando aqui rapidinho só para agradecer vocês pelos 1000 inscritos que estão nesse canal. Então, muito obrigado por tudo. Continua se inscrevendo, joinha, gostei, compartilha. Valeu! Mas enfim, eu acabei não entrando, eu fui para a Índia mais tarde com o professor Marcos Roja, que é professor de yoga aqui de São Paulo. Você foi direto de Los Angeles pro Japão, voltou pro Brasil e foi pro Japão? Eu fui direto. Direto? Foi direto. E qual que era o propósito? Era ficar lá? Mosteiro, fui pro mosteiro. Pro mosteiro? Mosteiro feminino. Como faz? Tem que acertar isso? Ele que acertou. Não, são professores, você não vai sozinho. Ah, é? Não, eu fui ordenado e esse professor, esse monge japonês, que é reconhecido internacionalmente lá na sede, escreveu pro mosteiro feminino, a abadesa, disse que me recebia um mínimo de 5 anos. Para ficar lá. É, porque se não conhece a língua, não sabe japonês e não sabe o que é budismo, vem ficar 5 anos, senão não pode. E aí ele perguntou se eu concordava, eu falei que sim, ele disse assim, você fique o que você quiser. Se você achar que tá ruim, quer vir embora, você vem embora, tá. Você não é obrigado, mas vá lá, experimente. Aí eu fui, não falava japonês, tinha aprendido a e o o alfabeto deles é diferente, né? As vogais. Conta até 10. Ichini Sanshiro, né? Aprendi um pouquinho só. E foi uma benção. E lá eles não falavam inglês, era foi só difícil, japonês. não, tinha uma monja que falava inglês, mas tinha uma americana que estava lá, que a abadesa pôs ela cuidando de mim no começo, né, e outras americanas que por acaso viessem. Enfim, foi difícil, era muito diferente do Zen de Los Angeles, que era muita meditação, lá tinha mais tarefas, mais faxina. Eu falei, virei uma faxineira de primeira, né, em vez de qualquer cantinho e limpo, porque não tinha... faxinar lá. Faxinar, cozinhar, e as aulas eram todas em japonês. Agora a vantagem é que os professores no Japão, para dar aula, escrevem no quadro negro, porque o som de uma palavra pode ser um caractere diferente que quer dizer outra coisa. Então ao falar, a pessoa escreve num quadro negro a palavra que está falando. Por exemplo, se eu digo palavra, sim, eles vão escrever um caractere que quer dizer palavra, porque o som pode parecer outra coisa. Por exemplo, ponte tem um hashi, é uma palavra que pode ser ponte ou pode ser aqueles pauzinhos de você comer. O mesmo som? O som é igualzinho. Mas a forma... A forma de escrever é diferente. Então, muitas vezes, e mesmo nas universidades, você pode levar o dicionário para fazer provas. É permitido você procurar no dicionário o sentido das palavras. Então é uma coisa bem interessante, né? Então com isso aprendi um pouquinho de japonês. Ideogramas, né? Ideogramas, então. Porque eu queria ler o nosso amigo Dogen, né? O fundador da ordem. Nunca cheguei a dominar o japonês o suficiente para isso. De ler, mas li as traduções que tinham em inglês enquanto os professores davam aula. Acabei recebendo o que a gente chama transmissão. Um professor que vinha de tempos em tempos liderar os nossos retiros falava um pouco de inglês. Sempre que ele vinha eu ia conversar com ele. Ele acabou sendo meu professor oficial dentro do mosteiro. Tive uma cerimônia de transmissão nos preceitos que chama de ele autenticar que eu sou uma professora da linhagem, e geralmente isso é feito numa sala secreta que é só o professor, aluno e um assistente, né? E tem uma hora que... É um rito, E tem uma hora que o mestre, né, reverencia a discípula. Como assim? Ele abre um paninho no chão, faz uma prostração até o chão, e eu faço para ele. E nessa hora ele mandou abrir, tinha uma cortina, ele mandou abrir, e tinha um grupo de jovens monges lá que ele fez todos eles assistirem. Por quê? Pois é, na época eu falei, mas está quebrando o rito. Não podia, era uma coisa só de nós. E só depois que eu entendi. Ainda há discriminação contra monjas e estrangeiras, ainda por cima, né? Não é tão natural, não. Não, imagine se um homem faz uma reverência para uma mulher. O mestre dos mestres, ele abaixou a cabeça para uma mulher estrangeira ainda por cima. Ele fez questão que aquela meninada toda assistisse isso. Para ver que aquilo era uma coisa que deveria ser. Tem que se respeitar quem pratica o Dharma. Não interessa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho, se é japonês ou não. Não, ele era um cara lindo. Ele era um cara muito lindo. E nessa reverência ele estava te dando... Empoderando. Empoderando. Daqui para frente você leva esse ensinamento para frente. Você vai levar adiante. E quando ele estava bem velhinho, já morrendo, já estava com câncer, muitos anos depois, eu fui até lá e... você voltou depois? Voltei. Poxa. Voltei lá, ele estava numa caminha. No dia seguinte ele ia para um hospice, que é o hospital terminal, né? E as meninas estavam lá em volta dele, e elas falaram, já que você chegou, eu vou preparar comida. E me deixaram lá, e fazendo massagem na mão dele, e ele dormiu. E aí eu fiz o meu compromisso com ele, ele disse assim, eu vou levar adiante. Para sempre.
Mas ele nem sabe, mas ele estava adormecido lá. Estava adormecido. Mas foi meu compromisso no leito dele. Assim, não, isso aqui é para sempre. E cumpro com muito orgulho, muita alegria. O que ele te ensinou? Qual que é a diferença? A palavra principal que ele diz é niose, niose. É assim como é, assim como é. As coisas são como são, niose. Assim como é. Perceba a realidade assim como ela é. Mas ela não é fixa nem permanente. Nada tem uma autoidentidade fixa, permanente, independente e separada. Essa é uma frase do Sutra da Sabedoria Suprema. Nada tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. Tudo está interligado e é como é. E esse é como é está em movimento e transformação. Não cessa, é como o planeta Terra, ela não cessa de se mover e de transformar. E nós somos essa vida e esse fluxo de transformação contínua. E é como é. Mas você modifica esse é como é com a sua presença, com a sua voz, com a sua atitude no mundo. Então não é só como é uma coisa que eu vejo de fora. Aceito eu sou esse é como é. Parte. Estou sendo esse é como é. E eu transformo a realidade com a minha presença, a minha fala, a minha atitude. E o meu pensamento. O que eu penso mexe a realidade. É a preciosidade da mente humana, não é mesmo? Qualquer coisa, esse microfone de alguém pensou isso antes de desenhar. Qualquer coisa. A mente humana é poderosíssima e a gente usa muito pouco. Esse Gaiarsa, que era o psiquiatra, disse assim, nós temos um computador de última geração que a gente está usando para somar e subtrair. Começa a usar isso aqui, percebe o potencial que existe em nós humanos. E o processo do Zen, da meditação, é esse processo de você conhecer com intimidade a sua mente, o seu corpo, que não é diferente completamente das outras pessoas. Tem diferença, mas tem uma semelhança, que é o que você falou, das várias religiões. Isso. Qual é o nosso propósito? Viver em harmonia e paz. O que todas as religiões pregam? Por que falam não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar intoxicantes? Para você ter consciência do que está fazendo e saber fazer escolhas adequadas. Não é que é bom para mim, tem que ser bom para nós. Ama teu próximo como a ti mesmo. É isso aí. Se eu não fizer o bom para todos nós, eu não vou ficar bem. Não adianta a gente dizer, não, eu estou bem aqui, mas estão matando o menino aqui do lado da esquina, não é comigo? É comigo sim. O que eu faço para que isso não aconteça mais? Como é que eu vou transmitir, e é uma coisa que você faz tão bem, né? Reflexões para as pessoas acordarem. Acorda, desperta. Estão fazendo coisa errada, gente. Não deixa. E a gente pode falar isso brincando, rindo, bravo. Às vezes eu falo bravinho assim, sabe? Às vezes eu falo rindo, mas é a mesma coisa. A minha superior, uma vez, ela estava contando isso, ela estava rindo. Eu falei, mas a senhora está rindo disso? Ela estava falando que na Índia tinha pessoas com elefantíase e que a perna da pessoa com elefantíase parecia uma perna de elefante, ela ria. E eu fiquei muito brava. Eu falei,